Hoje a gente dá continuidade àquilo que a gente tem tratado nas últimas 3 semanas, sobre simplifique a sua vida. E hoje o tema é fazendo sobrar. Quem está precisando fazer sobrar recurso financeiro aqui? Deixa eu ver. Puxa, eu também estou. Como eu estou precisando fazer sobrar. Está difícil, né? Está sobrando um mês o nosso salário ultimamente, não é isso ou não? Mas eu quero compartilhar com vocês princípios da palavra de Deus que vão, com certeza, nos ajudar nessa difícil tarefa de fazer sobrar recurso financeiro na nossa conta, no nosso mês, na nossa vida. Existem princípios muito simples, muito importantes, que estão contidos na palavra de Deus, que com certeza, se colocados em prática, vão trazer grandes vitórias para cada um de nós. Nós sabemos que a cada dia que passa, vivemos um tempo de grande dificuldade. Uma das grandes áreas de crise nos relacionamentos conjugais, nas famílias, é a vida financeira. Se falta dinheiro, fica difícil para ajustar as coisas, não é verdade, não? Quantos casais que a gente não conhece que, passando por dificuldades financeiras, até se separam? Quantos casais, quantas famílias se perdem nesse processo da sua vida, nessa caminhada, por problemas financeiros? Não existe muita mágica na coisa, sabe? Aliás, não existe mágica em nada. Porque é uma conta muito simples. Para que você consiga prosperar financeiramente, nós que somos cristãos, temos a possibilidade da obediência à palavra de Deus, que é um princípio fundamental, mas existe um princípio administrativo que é básico, é conta de mais e menos. Eu gasto menos do que eu ganho. Se você e eu gastarmos menos do que a gente ganha, vai sobrar. Mas como é difícil isso, né? Como é complicado gastar menos do que ganha. É nada. A gente pensa que é, mas não é não. E eu quero compartilhar com vocês hoje alguns princípios da Escritura de Deus que vai demonstrar isso, alguns passos que a gente tem que tomar, que com certeza vão abençoar muito a nossa vida e a nossa casa. Amém? O pastor Osmar está no Japão ainda, volta na terça-feira, ele sai na terça-feira lá, mandou um recadinho esses dias, mandou uma foto bonita hoje de terno, né, Vitor? Você viu a foto? Terno, uma gravatona bonita, acho que estava tendo a ceia na nossa comunidade lá em... Como é que chama a cidade mesmo? Toyohashi, Nagasaki, Hiroshima, sei lá os nomes, tem lá os nomes esquisitos, né? Ainda bem que eles não estão ouvindo pela internet mais, graças a Deus, não fica bravo comigo. Mas na terça-feira à noite, ele e a pastora Anice saem do Japão e devem chegar aqui na quarta-feira à tarde, alguma coisa desse tipo aí, que é uma longa distância, mas eles estão um dia atrás, não, estão um dia na frente, vão chegar um dia atrasado aqui depois. E eu sei que tem sido uma grande bênção ele, junto com as nossas comunidades lá, inaugurando os novos prédios, tem sido um trabalho fantástico missionário que o Osmar e a Anice têm recebido, têm feito no Japão, representando o pastor Carlos Alberto, mas domingo que vem ele vai estar com a gente aqui, vai dar para matar a saudade dele, tá bom? Continue orando por ele, para o retorno deles, para que seja tudo tranquilo. Abra sua Bíblia em João, capítulo de número 6, versículo número 1. Você consegue projetar para a gente aí, meu amigão? João, capítulo 6, versículo 1. Todos acharam? Vamos lá. E diz assim: algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar, e todos se assentaram. Era cerca de 5.000
homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Até aí. Então, mais um. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixado por aqueles que tinham comido. Amém? Senhor, esta é a tua palavra, que é poderosa, que é transformadora. Fala ao nosso coração nesta tarde, Senhor. Ensina-nos através dos princípios da tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Quando eu li esse texto, e na semana passada, quando o Ciro estava ministrando sobre a questão de administrar os seus bens, ele mencionou também essa passagem, a gente entende e sempre compreende que Jesus ele quer ensinar através da palavra dele. E foi a forma que ele usou naquele momento para mostrar aos seus discípulos e às pessoas aquele princípio que ele queria passar, né? E o que me chama a atenção é que o texto diz que Jesus propôs uma pergunta para eles lá, uma questão para eles, e sabia o que eles iam responder. Mas Jesus também sabia o que ele ia fazer. Ele sabia o que ele ia fazer. Ele, quando pergunta para os seus discípulos, como é que a gente vai alimentar esse povo aí? Prepara as pessoas para comer, porque elas estavam o dia inteiro atrás de Jesus. Existem outras versões que falavam que as pessoas estavam ali durante muito tempo, e os discípulos foram sugerir para Jesus, está ficando tarde, manda o pessoal ir para a casa deles, para que eles comam, para que eles voltem, para que eles andem pela região, para que eles vão dar um jeito, que eles deem um jeito, porque eles estavam num lugar distante, separado. Eles queriam se livrar do problema, eles queriam que, cada um com seus problemas aqui, a gente ministrou a palavra aqui, agora cada um procura o que fazer. Jesus não queria isso, ele queria ensinar os discípulos. Jesus queria ensinar a gente através dessa passagem. É isso que ele está fazendo com a gente hoje aqui. E ele propõe para os discípulos, e aí, o que a gente vai fazer? A gente não tem nada para servir para eles? E eu estava lendo em algumas outras versões em que Filipe fala assim, nós não temos nada, a não ser esse menino que trouxe esses pães e esses peixinhos. O primeiro princípio que eu quero que você entenda é que a multiplicação dos nossos bens, a multiplicação que a gente precisa, aquilo que a gente precisa conquistar, ela precisa de uma semente primeira para que surja a multiplicação. E a gente tem uma grande mania de falar que a gente não tem nada. Vocês já prestaram atenção nisso ou não? Quando a gente pensa em alguma coisa, eu queria tanto ter um carro, uma casa ou a viagem, mas eu não tenho condições. Eu não tenho condições. Por quê? Porque eu não tenho nada. Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho. E Jesus estava mostrando para eles ali que existia alguma coisa. Jesus está mostrando para a gente que existe uma coisa. Eu sei que vocês têm sonhos e projetos, e nós temos que ter sonhos e projetos. Eu sei que a gente gostaria muito que a gente tivesse uma vida financeira muito regalada e que fosse farta, porque é muito agradável, A gente acha que isso é uma segurança para nós, isso é importante na nossa vida, sim, mas isso não é segurança para nós. Mas esse é um outro tema. Mas o que eu quero propor para vocês é que, a partir de uma semente, você vai conseguir conquistar as coisas que você deseja. A partir daquilo que você tem, do pouco que você tem, Deus pode usar isso para multiplicar. A grande dificuldade que a gente tem é que a gente quer para hoje, ou melhor, para ontem muitas vezes. A gente vive num tempo que a gente não está disposto a esperar mais. Puxa, mas eu vou esperar tanto tempo para conquistar, para eu poder comprar a minha casa, para eu comprar o meu carro. Eu vou ter que juntar um dinheiro para poder fazer. Vai. Se você não quiser passar por apertos, por situações difíceis, vai ter que ser assim. Vai ter que batalhar. Vai ter que usar aquela pequena semente. Nós somos de uma geração que não se preocupa em guardar nada. Guardar R$30, R$50, eu não sei quanto você pode poupar no seu salário. Mas a grande verdade é que a gente acha que coisa pequena não tem valor. Coisa pequena, não vale a pena, é melhor não fazer. Se eu for fazer dessa maneira, é melhor não fazer. Não vai ter resultado nenhum. Engano nosso. Engano nosso. Eu me lembro que quando as crianças nasceram,
A gente fez uma previdência privada para elas, uma economiazinha lá, que todo mês sai da nossa conta e vai para a conta, aquela conta de uma instituição. E começou com R$ 30 por mês. Bem pouquinho. Hoje eu acho que a gente paga 100 e alguma coisa por mês, 180, alguma coisa assim, porque ela vai sendo corrigida. Mas os nossos filhos, hoje, eles têm uma possibilidade de um início. Tem um dinheirinho lá que dá para pagar o começo de uma faculdade. Dá para dar uma entrada num carro, dá para comprar um carro, se não for muito exigente. Eu me lembro que quando a Ana Carolina tinha, acho que 14, 15 anos, e chegava o extratinho lá em casa, ela ficava toda feliz. Nossas crianças nunca recebem cartas ou coisa desse tipo, né? E contas também não, que é mais feliz é isso. E ela chegava lá uma coisa no nome dela, Ana Carolina Leite Ferreira, ela ficava toda emocionada. Nossa, pai, uma carta para mim. Eu falei, então, que é o extrato da sua previdência, da poupança que a gente faz para você. Aí vinha lá, eu lembro uma época que tinha R$16 mil guardado. Falou, nossa, pai, dá para comprar bastante. Eu acho que ela tinha menos idade. Dá para comprar Barbie, boneca? Eu falei, dá para comprar bastante. O nível de medição dela era o brinquedo, era a boneca, era alguma coisa assim, né? Mas uma sementinha. Uma sementinha. Talvez você esteja passando por dificuldades financeiras e você acha que poupar R$50 por mês não vale a pena. Quero dizer uma coisa para você, você está enganado. Não importa como. Faça sacrifícios. Se você come pizza todo final de semana, coma só 3. E o dinheiro daquela pizza põe numa caderneta de poupança. Faz uma previdência privada, mas vou guardar R$50, R$40, faça isso. Sem pressa. Pense no futuro dos seus filhos, faça isso para os seus filhos. Sabe, gente, a gente acha que nada, não tem recurso. Ah, não é nada isso aí. Olha, é engano nosso. É de pouquinho em pouquinho. É conquistando as coisas. Leva tempo. Leva muito tempo. Não tenha pressa. Os discípulos foram rápidos e disseram, nós não temos nada. Só 5 pães e 2 peixinhos. Opa. Então tem alguma coisa. Talvez você esteja pensando assim, eu não tenho condição nenhuma, Tadeu, eu estou passando por grande dificuldade. Se você parar para pensar, você tem alguma coisa. Eu não tenho recurso, mas você tem habilidades. Você tem habilidades. De repente você só está reclamando e não está olhando para aquilo que você pode fazer. Você pode às vezes fazer alguma coisa com as suas mãos, para vender. Você pode ser hábil com alguma coisa, algum talento que Deus te deu. Use esse talento. Não tenha vergonha. Quando eu estava pensando sobre isso, eu me lembrei que, quando eu tinha uns 6 anos, eu acho, e eu venho de uma família muito simples, e eu me lembro do meu primeiro pipa. Eu estava lembrando do primeiro pipa. Uns amigos da rua fizeram, eu não sabia fazer, e cortava bambu, e fazia aquela cola, e fizeram, e meu pai com muita dificuldade. Como era difícil comprar um carretel de linha 10. Era caro pra caramba. Ou era caro, ou era muito pobre, eu não sei o que era. Mas eu sei que era difícil para... Comprava umas linhas vagabundinhas lá que quebrava tudo, mas a linha 10 era difícil de comprar. Mas meu pai conseguiu e comprou um carretel de linha 10, eu colocava naquela lata de óleo encapada. Nossa, estou me entregando aqui a minha idade, né? Os mais antigos vão saber do que eu estou falando. Sou da época do carrinho de rolemã, e aí por aí vai. Mas eu sei que eu saí com aquele pipa, cortava sacolinha para fazer rabiola, e eu saí feliz para empinar aquele pipa. Quando eu saí na rua, passou um moleque, me deu um tapão e levou embora a minha linha, meu pipa. Roubou tudo de mim. Peguei um ódio de pipa. Eu nunca mais quis empinar pipa. Mas eu lembro que uma época eu aprendi a fazer a raia. Sabe o que é raia, né, gente? Aquele losango só com as barbataninhas, assim. E eu aprendi a fazer aquilo lá. Sabe o que eu comecei a fazer? Eu vendia. Às vezes a gente tinha uma feira perto de casa. A gente fazia para vender algumas raias, ia lá vender essa raia. Depois tinha um campo de futebol. Comecei a fazer geladinho. Com quisuco, era ruim para danar. A gente vendia no domingo, eu, meu irmão, a gente conseguia algum dinheirinho. Eu nem sabia o que ia acontecer na minha vida. Sabe? Talvez você tenha algum recurso na sua mão e você não sabe. Talvez você tenha alguma coisa que você possa fazer para ajudar no seu orçamento e você tem vergonha. Muitas pessoas têm vergonha. O que vão pensar de mim? Se eu oferecer tal coisa, ou se eu... não vão pensar nada. Aliás, se você fizer, eu vou pensar que você é esforçado, trabalhador e quer prosperar.
E a gente está muito preocupado com o que as pessoas vão pensar. Esse é o grande problema. Então, o primeiro ensinamento dessa passagem é: o que você tem nas suas mãos, use, porque Deus vai te abençoar. Analise, pense, converse dentro da sua casa, com os seus filhos. O que você pode fazer? Sabe, ensine os seus filhos esses valores. Seja econômico. Pense no futuro. Não estou dizendo para você ser mesquinho, para ser avarento, para ser miserável. Não é isso. Estou dizendo para que você seja controlado, para que você seja equilibrado, para que você conquiste as coisas sem pressa. Junte um pouco mais. Espere um pouco mais. Use a semente que você tem. E outra coisa, para de falar que você não tem nada. Você tem. Você tem muito. Nós acabamos de cantar aqui: eu tenho tudo. Nós temos Cristo. Nós temos as promessas de Deus. Os discípulos estavam com Jesus e estavam dizendo que eles não tinham. Nós temos sim. Deus tem dado boas sementes para cada um de nós. Deus tem abençoado o trabalho das nossas mãos. A gente aqui despreza, a gente aqui desvaloriza aquilo que a gente tem, acha que não é suficiente, acha que não tem valor. Isso aí não vale nada. Não, vale sim. Jesus estava mostrando para aqueles homens e para nós hoje que uma semente, que a multiplicação começa com o que a gente tem. Você quer ser rico e abençoado por Deus? E quando eu estou falando rico e abençoado, não estou falando para você ser milionário, para comprar carrão, para fazer. Não é isso, não. É aquele que tem abundância de acordo com o padrão de vida que cada um de nós tem aqui, que a gente viva com tranquilidade e com segurança. Lembre que riqueza não é só o que a gente olha, que as pessoas, o Neymar é rico. Não, o Neymar é milionário, legal, beleza. E se eu tivesse que nem o Neymar? Não vai ter, não vale a pena. Não vale a pena. Tenha certeza disso, não vale a pena. Talvez você não estivesse mais no reino de Deus, mais seguindo a Deus, se você tivesse tudo aquilo lá. Eu não sei, mas cuidado com isso. Cuidado com as aparências. Qual que é a primeira lição? A primeira lição é: Deus usa aquilo que você tem. O pouco que você tem, Deus pode multiplicar. Deus pode transformar em muito. Amém? Deus pode transformar em muito. Então, nunca mais fale isso. Eu não tenho nada. Eu gostaria tanto de ir no acampamento, mas eu não tenho recurso. Muitas pessoas às vezes falam com a gente. Eu falo: você quer ir? Quero. Quanto você tem? Tenho X, então Deus vai te abençoar. Faça a sua inscrição. Faça a sua inscrição. Ninguém que quis ir deixou de ir porque não tinha recurso. Aliás, em nada nessa comunidade. Em nada. Às vezes a gente tem boas desculpas. Às vezes a gente tem bons trunfos na nossa mão para dizer que não vai. A gente não vai naquilo que é importante, mas faz outras coisas que não tem nada a ver, que não vão edificar a nossa vida muitas vezes. Seja coerente. Seja coerente com aquilo que a gente ouve, com a palavra de Deus. Use a semente que você tem, não despreze a pequena semente, a pequena quantidade de semente que você tem na sua vida, na sua casa. Ensine esse valor aos seus filhos. Ensine esse valor. Aquele menino que trouxe, algumas traduções falam de um menino, era um jovenzinho. Eu não sei de onde apareceu aquele menino, mas aquele menino ele tinha ouvido falar de Jesus. E ele estava junto com aquele povo todo ali naquele lugar. Eu acho que ele imaginou assim: quando tem essas reuniões, sempre vai ter muito tempo, eu vou levar um lanche. Porque deve passar o dia inteiro. Ele foi esperto, aquele garoto. E acabou dançando, que pegaram o lanchinho dele ainda, né? E depois, na sequência, a gente vai ver o que aconteceu. Mas ele deu. Ele tinha... Eu acho que ele tinha levado para ele aquele pão e aquele peixinho. Ele tinha levado para ele. Acho que foram perguntando: quem tem alguma coisa aqui, vamos dividir. Quem trouxe algum prato aqui para dividir para as pessoas? Ele levantou a mão sozinho, deve ter ficado numa fria danada. Sabe, todos nós temos alguma coisa. Todos nós temos uma semente. Seja ela material, seja ela de ordem de capacidade, de talento. Use o que você tem, não despreze o que você tem. Porque Deus vai abençoar a sua semente. Deus vai abençoar aquilo que você sabe fazer. E Deus vai te prosperar em cima disso que Ele te deu exclusivamente. Amém? Qual é o próximo passo? Quando chegou a Jesus aquela notícia: olha, temos aqui 5 pães e 2 peixinhos.
Jesus falou, avisa o pessoal para sentar então que o banquete vai ser feito. Sentem em grupos aí de 50 a 100 pessoas, ele deu as orientações para os discípulos ali, e ele tomou na mão aqueles pães e peixes e consagrou a Deus, e agradeceu a Deus. O segundo princípio é, consagre a Deus tudo que você tem. Agradeça a Deus tudo que você tem. Esse é o princípio da prosperidade e da multiplicação. Seja grato a Deus. Seja muito grato a Deus. Porque quando nós dizemos, não temos nada, eu sou um coitado, você está sendo assim, Senhor, o Senhor é injusto comigo. O Senhor é injusto comigo. Porque o Senhor dá para eles e não dá para mim. Porque aquele menino tinha os peixes e eu não tinha. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus. Valorize aquilo que você tem. Tem até uma frase de caminhão bem antiga, né? Não tenho tudo que amo, mas amo tudo que tenho. Já leram isso aí em caminhão? Ame aquilo que você tem. Valorize aquilo que você tem. Mas é tão simples. É tão simples. Valorize aquilo que você tem. Valorize aquele seu carrinho simplesinho que Deus te deu. Valorize. Cuide bem dele. Valorize isto. Não despreze essas coisas. Essa semana eu viajei com uma pessoa e eu estava contando para ele perguntou qual tinha sido o meu primeiro carro. E o meu primeiro carro, como a maioria da minha época, foi um Fusquinha, né? Que o meu pai, um homem semi-analfabeto, vindo da roça, sem nenhuma instrução, sem nenhuma orientação dos pais dele, nem teve pai. Quando eu fiz 18 anos, ele conseguiu me dar um Fusquinha. Quando meu irmão fez 18 anos, ele conseguiu dar um Fusquinha para ele. Quando ele já tinha morrido e a minha irmã era menor de idade, quando o recurso do espólio da morte do meu pai comprou um Fusquinha para ela. Nossa, é a família do Fusquinha. Como eu cuidava bem do meu Fusquinha. Era tudo que eu tinha. E eu nem conhecia Deus naquela época. Mas eu lavava todo final de semana, eu encerava os pneus, eu passava o sábado inteiro naquele Fusca. Eu não conhecia esses princípios, mas está certo, cuide bem, valorize, seja grato a Deus. Jesus estava ensinando o princípio, olha Senhor, obrigado por esses pães e por esses peixes. Não era maluco, porque não ia alimentar as pessoas, não era suficiente. Aos olhos humanos não era suficiente. Mas ter aquilo como uma semente e agradecer a Deus foi a fonte do milagre e houve multiplicação. E houve multiplicação. E as pessoas foram alimentadas, ele partiu o pão e as pessoas foram comendo, e as pessoas foram se saciando com pães e peixes que não paravam mais. A Bíblia fala que eram só de homens 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, e eu vi esses dias uma pessoa dizendo que o número aproximado era de 25.000 pessoas, que foram alimentadas naquele momento com 5 pães e com 2 peixes. 5 pães, 2 peixes. Nós cremos num Deus que nos abençoa profundamente. Nós cremos num Deus que nos ama profundamente. Eu não sei qual é a crise que você está passando. Eu não sei qual é o momento da sua vida familiar, da sua vida financeira. Eu sei dizer uma coisa, Deus quer te tirar dessa enroscada. Deus quer abençoar você. Deus quer multiplicar os recursos que Ele tem colocado nas suas mãos. Deus é um Deus que faz sobrar. As pessoas foram sendo alimentadas ali, e até que elas não estavam mais, todos estavam satisfeitos. Jesus ensina um outro princípio, olha, recolha tudo o que sobrou. E a Bíblia fala que sobraram 12 cestos cheios. Eu fiquei intrigado, porque a sequência do texto não fala, mas eu tenho certeza que Jesus falou agora, entrega para o menino, ele vai abrir uma venda, e ele vai ser próspero e abundante, porque ele foi fiel no pouco, ele vai ser colocado sobre o mundo. Não desperdice. Não desperdice nada que você tem recebido da parte de Deus. Não desperdice. Outro princípio importante que houve naquele momento lá foi de repartir, ajudar as pessoas. Aquele garoto deu tudo que ele tinha. Tudo que ele tinha foi multiplicado, não para voltar para ele, mas para ser distribuído entre as pessoas. Quando você e eu ajudamos o próximo, quando eu e você investimos em outras pessoas, não guardamos só para nós, Deus multiplica ainda mais e faz sobrar na nossa mão. Vai sobrar na nossa mão. Não queira ser rico só para você ter para você.
Ah, não, eu preciso conquistar as coisas. Ah, eu preciso fazer tal coisa. Olha, é bom você ter as coisas, é gostoso, é agradável, mas fica sem sentido se você não pode compartilhar com as outras pessoas. Fica sem sentido se você é uma pessoa egoísta. Fica completamente sem sentido. Terça-feira vamos comemorar 20 anos da nossa fundação. Tem tantos e tantos projetos que dividem, que repartem os recursos recebidos. É a minha doação, é a sua doação. Pessoas que recebem alimentos, pessoas que recebem roupas, pessoas que recebem atendimento, que são cuidadas na sua saúde, que são cuidadas nas suas emoções, tanta coisa. Sabe, gente, um princípio de bênção, de multiplicação na nossa vida é repartir, é ajudar as pessoas, é cooperar com aqueles que são mais necessitados, que estão passando por necessidade. Tantos princípios a gente podia retirar desse texto, dessa passagem. Jesus distribuiu. E quando você distribui, quando você reparte, quando você abençoa outras pessoas, Deus multiplica o recurso na sua mão. Deus traz de volta para você aquilo que você tem. E isso é uma bola de neve e não tem fim. Não tem fim. Eu conheço pessoas que estão sempre ajudando outras pessoas, que estão sempre dando, estão sempre oferecendo, que não estão olhando para o que as pessoas vão dizer ou vão falar, que não esperam o retorno das pessoas, porque muitas vezes a gente faz esperando uma recompensa, esperando um retorno. Olha como ele é bom, ele ajuda. Esquece isso aí. Esquece. Se você quiser receber a recompensa, e quando você recebê-la, é só o que você vai ter. Mas quando você faz com a visão de que Deus é aquele que está te capacitando a fazer, você recebe algo que é espiritual, algo que você não consegue entender, algo que você não consegue compreender. Quando você obedece a Deus, quando eu obedeço a Deus, nós recebemos algumas coisas que são milagrosas, que não é inconcebível. É inconcebível. É inconcebível. Eu sei que eu conheço algumas pessoas aqui que saíram de uma vida extremamente simples e que são pessoas prósperas, abundantes hoje, porque praticaram esses princípios até mesmo antes de conhecer a palavra de Deus. Isso funciona. Isso funciona. Isso é poderoso para todas as pessoas. Poderoso para todas as pessoas. Sabe o que nós precisamos entender essas verdades? Nós precisamos colocar em prática essas coisas. A gente tem que parar de reclamar da nossa vida, reclamar da nossa situação. A gente tem que fazer alguma coisa diferente. Diferente. Reclamar só não adianta. O que eu e você estamos fazendo de prático para mudar a situação da nossa vida? O que eu e você estamos fazendo de prático para mudar a nossa vida financeira? O que eu e você estamos fazendo de prático para que o nosso casamento seja melhor? Para que os nossos filhos sejam melhor? Chega de reclamação. Chega de dizer, não dá, nada dá certo. Como nada dá certo? E as promessas de Deus para a nossa vida, para a nossa casa, onde é que estão? Deus é mentiroso? Não. A gente que não faz direito. Então, nosso desafio nesta tarde é: Senhor, me ajuda. Me ajuda a compreender e ver aquilo que o Senhor tem me dado já. A semente que eu tenho nas minhas mãos. Qual é a semente que você tem nas suas mãos? Consagre a Deus. Consagre a Deus. Agradeça a Deus pela sua casa. Agradeça a Deus pelo seu vale transporte. Agradeça a Deus pelo recurso que Ele te permite pagar o aluguel. Agradeça a Deus. Ao invés de ficar reclamando que você não tem uma casa, que você não tem o carro, agradeça a Deus. Agradeça a Deus. Seja fiel no seu dízimo e na sua oferta. Ajude as pessoas. Contribua com as pessoas. E quando a gente fala em contribuição, a gente não é só recurso financeiro, não, viu, gente? Às vezes a gente ajuda as pessoas ouvindo as pessoas, servindo as pessoas, conversando com as pessoas. Tem tanta coisa que a gente pode fazer para que haja multiplicação, para que possa sobrar. Esses princípios colocados em prática nessa passagem de João 6 trouxeram uma grande multiplicação de pães e peixes. Qual é a tua necessidade? Qual é o teu momento? O que você não tem feito? É tempo de você voltar a fazer. É tempo de eu e você retrocedermos em alguns momentos da nossa vida. E, Senhor, me ajuda a ser fiel a Ti.
Me ajuda a consagrar, Senhor, aquilo que o Senhor tem me dado. Sabe, eu quero que sobre sim na minha vida, eu quero que sobre sim na sua vida. Eu quero ser próspero, eu quero ser fiel a Deus. Isso é muito bom, é agradável. Mas nós precisamos colocar em prática alguns princípios da palavra de Deus. Outra coisa importante que eu quero dizer para vocês, antes da gente finalizar, e eu queria que os músicos já viessem subindo para cá, é que aquele menino que chegou próximo de Jesus, talvez ele não conhecesse, e como muitos estavam ali naquele momento, estavam ouvindo falar de Jesus. E eu quero dizer uma coisa para você: quando você está próximo de Jesus, o milagre acontece. Sabe o que aconteceu com aquele menino? O milagre aconteceu através da vida dele, porque ele estava próximo de Jesus. Se aproxime de Jesus. Ele vai te capacitar, Ele vai te abençoar, Ele vai fazer você mudar essa situação da sua vida. Ele vai mudar a sua estrutura de vida, a sua história de vida. A história de vida daquele menino mudou. Eu tenho certeza disso. O texto fala assim, que as pessoas vendo aquilo acontecer, falaram: meu Deus, realmente ele é um profeta. Realmente está aí o homem de Deus, o Filho de Deus, o próprio Deus. Quando eu me aproximo de Deus, quando você se aproxima de Deus, o milagre acontece na nossa vida. Sabe por que muitas vezes a coisa não acontece? Porque a gente está distante de Deus. A gente está tentando fazer pela nossa própria força. A gente está tentando dar um jeitinho nas coisas. Eu vou conseguir. Às vezes alguns até conseguem, mas não tem o mesmo valor. Quer que o milagre aconteça na sua vida? Aproxime-se de Jesus. Aproxime-se da palavra de Deus. Entregue a sua vida a Ele. Desista de fazer sozinho. Ele é o nosso tudo. Só Ele pode nos abençoar. Só Ele pode nos capacitar a uma vida de prosperidade. Só Ele pode fazer sobrar na nossa vida. Sobrar recurso financeiro, sobrar saúde, sobrar paz, sobrar harmonia na nossa casa. Sabe, a gente tem falado esses dias voltado mesmo para a questão financeira da nossa vida. Mas ela não é a mais importante. Ela é só uma parte. Porque não adianta você ter recurso e não ter paz. Não adianta você ter dinheiro e não ter tranquilidade. Não adianta você ter dinheiro e não ter saúde. Não adianta você ter dinheiro e não ter amigos. Não adianta você ter dinheiro e não ter Jesus. Jesus é o centro da nossa vida. Quando eu me aproximo dele, o milagre acontece. Quando eu me aproximo dele, a cura acontece. Quando eu estou próximo dele, a restauração acontece. Quando eu ando com ele, o perdão acontece. Quando nós estamos juntos com ele, ele faz sobrar na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. É isso que nós vamos orar nesse momento. Queria que você ficasse em pé. Eu não sei o que esta palavra falou com você nesse momento. Não sei. Eu sei que essa palavra é a palavra de Deus. Ela é poderosa para transformar, para curar, para prosperar, para abençoar, para perdoar. E se você quiser que o milagre aconteça na sua vida, aproxime-se de Jesus. Abra mão dos seus pensamentos, dos seus paradigmas, aquilo que você acha que é certo, que você vem tentando fazer há tanto tempo e parece que não dá certo. Então quero dar uma dica para você: para de fazer, muda, dá uma chance para você mesmo, faz diferente, faz do jeito de Deus, seja obediente a Deus, creia nas promessas de Deus, na palavra de Deus. Gente, não faz sentido domingo após domingo a gente ouvindo a palavra de Deus, ouvindo as promessas de Deus, e nada muda na nossa vida. Está errado. Vocês não sabem quanto entristece o coração de Deus e de nós às vezes, quando a gente vai ajudar uma pessoa, um casal, que a gente vê sempre sentado aqui, sempre ouvindo a palavra de Deus, daqui a pouco fala: não dá mais, porque não sei o que, a gente, toda semana vocês estão ouvindo, nós estamos ouvindo, não faz sentido.
Não faz sentido. O milagre só vai acontecer na nossa vida quando a gente se aproxima de Deus. Quando a gente abre mão daquilo que a gente acha que é certo e faz do modo de Deus. Os princípios são: use a semente que você tem, valorize a semente que você tem, consagre a Deus tudo o que você tem, tudo o que você é, seus talentos. Aproxime-se de Deus e o milagre da multiplicação vai acontecer em nome de Jesus. Amém? Queria chamar o pastor Nelson para vir aqui, para que ele orasse por nós. E nessa oração a gente já vai fazer junto a consagração das nossas ofertas, dos nossos dízimos. Eu queria que você tomasse nas suas mãos já a sua semente. Essa é a semente. Essa é a semente. É a materialização de tudo que nós estamos falando. A gente precisa disso. A gente precisa entender essas verdades. Precisamos entender isso. A gente tem, nessas últimas 3 semanas, ungido as mãos de vocês aqui quando vocês depositam a sua semente. E mesmo que você não tenha nada, eu quero que você venha para ser ungido aqui também. Nós não estamos interessados no seu dinheiro. Deus não está interessado no seu dinheiro. Essa comunidade não está interessada no seu dinheiro. Isso aqui é a materialização da obediência a Deus. Quando a gente entende isso, fica muito mais fácil. Muito mais fácil. A gente quer que você seja ungido aqui, para que você prospere em todas as áreas da sua vida. Não é só na área financeira, não. A financeira é uma delas, é apenas uma delas. A gente quer que você seja prosperado e abençoado na sua casa, nos seus relacionamentos, com os seus filhos, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua vizinhança, no seu ministério. É isso que a gente quer. É isso que Deus quer. E é isso que vai acontecer em nome de Jesus.